Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita infantil. Temos sugestões de aula, atividades, brincadeiras. Aproveita e se inscreve. O tema de hoje é Bezerra de Menezes, onde a gente vai fazer uma homenagem, né? A gente já tem uma outra aula no canal sobre Bezerra de Menezes. Essa aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é de cerca de 50 minutos. Nosso cronograma, a gente tem o primeiro momento, cerca de 5 minutos, onde a gente faz uma oração com todas as crianças, para agradecer e pedir inspiração. E no segundo momento, o evangelizador comenta com as crianças que Jesus conta com a ajuda de vários espíritos dedicados para trazer o progresso para a humanidade em várias áreas. Vários foram encarregados de trazer conhecimento e amor. Dentre eles, né, a gente cita Isaac Newton, Albert Einstein, Carl Friedrich Gauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes, entre vários outros. Jesus tem amigos em todas as partes, em todas as áreas. Só que hoje a gente vai falar sobre um amigo especial, né, de Jesus, que é o Bezerra de Menezes, né? Adolfo Bezerra de Menezes. Mas antes de falar, a gente explica para as crianças como era o Brasil na época de Bezerra de Menezes, né? Cerca de 1822. Então a gente tem ali, né? O Brasil tinha acabado de se transformar em república. A gente tem também algumas imagens, né? E pinturas da época, né? Então a gente explica que não tinha carro, porque muitas crianças às vezes imaginam, né? Como é hoje, né? E acha que naquela época era igual. Então a gente fala que existia escravos, né? Ainda existia escravidão no Brasil, a dificuldade do estudo, a dificuldade do trabalho, né? Não existia, como eu já mencionei, carros, né? Eram carruagens, eram cavalos, não tinha rede de esgoto. Então era um país assim ainda muito subdesenvolvido. E Bezerra de Menezes, né, nasceu em 29 de 8 de 1831, no Ceará. Allan Kardec, para as crianças terem uma ideia, né, desencarnou em 1869. Então ali eles viveram, né, juntos, né, na mesma época. Né? E Bezerra, né, nasceu em uma família católica. O seu aproveitamento escolar era notável. Aos 13 anos, ele foi professor de latim na própria escola em que fazia seus preparatórios. Chegou ao Rio de Janeiro sozinho com 20 anos de idade, em 1851, e no bolso ele tinha equivalente, né, hoje, a R$ 950 para cursar o curso de medicina. Era de uma família humilde, né, e o pai arrecadou esse dinheiro com os amigos e outros familiares, né, então era R$ 950 para ele se virar, vamos dizer assim, né, não tinha mais como ter é, um valor mensal aí da família, né, ele tinha que custear. Ele terminou o curso aos 25 anos, em 1856, e abriu com um colega um consultório no centro, sem muitos pacientes. Mas a clínica na sua casa, né, crescia muito, pois era de gente que não pagava. Né? Ele atendia na sua casa pessoas que não tinham condição de pagar por médico. E naquela época não existia o SUS, né? Não existia a ideia de médico custeado, né, pela União ou pelos estados. Né? Ele nunca abandonou os pobres e por isso recebeu o título, né, de médico dos pobres. E aqui a gente conta uma história para as crianças, né, que um dia, ao atender uma mulher, ele prescreveu os remédios, né, e disse para aquela mulher que ela poderia comprá-los ali mesmo, né, ali perto. Ao que esta respondeu, né, que não tinha nem para dar o que comer, quanto mais comprar remédios. Então Bezerra, né, procurou nos bolsos e nada encontrou. Olhou em volta e nada viu. Reparou então em seu anel de formatura, né, formatura da medicina, e tirou o anel do dedo, né, e deu para aquela moça, sem pestanejar, para que ela comprasse o medicamento para o filho doente. Bezerra de Menezes também definia a política como uma ciência de criar o bem de todos. Ele foi vereador no Rio de Janeiro em 1860 e deputado federal, na época chamava deputado geral, em vários mandatos. Naquela época, também, uma coisa importante para frisar para as crianças é que deputados, vereadores não recebiam salário.
Em 1875, aos 43 anos, ele recebeu de um amigo, do Joaquim Carlos Travassos, o Livro dos Espíritos. Então aqui a gente separou um trecho, né, dele comentando, né? Deu-me na cidade e eu morava em Tijuca, a 1 hora de viagem em bonde. Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: Ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontece com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se achava em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, como se diz vulgarmente, de nascença. Então, aqui é uma entrevista que ele deu, né, para a revista Reformador, onde ele comenta, né, ele, como eu disse, né, era de família católica, recebeu esse livro do Travassos, que tinha, se eu não me engano, traduzido o livro do francês, né, e ele tinha ali, né, um preconceito com relação ao livro, ao espiritismo, e nesse momento ele resolveu dar uma chance. E aí ele percebeu que tudo aquilo ali fazia sentido para ele. Isso, né, foi em 1875. Em 1866, né, ele se declara, ou desculpa, 1886, ele se declara publicamente espírita, no salão de conferência da Guarda Velha. Então, depois de cerca de 10 anos, né, ele se declara espírita. Ou seja, ele gastou um tempo estudando. Né? Ele escreveu vários artigos, né, espíritas sob o pseudônimo Max entre 1886 e 1893. Ele também, Bezerra, né, foi membro da Sociedade de Geografia, Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, Sociedade Físico-Química, foi sócio fundador da Sociedade Propagadora de Belas Artes, membro do Conselho do Liceu de Artes e presidente da Sociedade Beneficente Cearense. Então dá para verificar, né, que ele era uma pessoa muito estudiosa, muito atuante, né, em várias áreas. Também foi abolicionista e emancipacionista, se preocupando com o ensino técnico dos filhos de antigos escravos. Ou seja, ele não buscava só a abolição dos escravos, né? Mas ele tinha uma preocupação em como seria a vida desses escravos depois da abolição. Né? Foi presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, em 1889, reconduzindo, né, em 1895 e permaneceu até em 1900, quando desencarnou. E aqui a gente traz, né, para as crianças também a informação do pós-desencarne, né, depois da morte. Então, será que trabalhadores dedicados a Jesus são bem recebidos após o desencarne? A gente tem um relato do Divaldo Franco, a gente colocou o link aqui nos comentários do vídeo, que Bezerra foi recebido, né, no mundo espiritual por um dos seus filhos e também por Celina, uma intermediária de Maria, mãe de Jesus. Foi levado a uma comunidade e dormiu, né, descansou ali como se fosse no hospital. Quando ele acordou, ouvia vozes, música, né? E Celina disse que a primeira esposa vinha recebê-lo. Depois de conversar com a esposa, né, ele perguntou a Celina o que seriam aquelas vozes, né, que ele estava ouvindo. E Celina lhe mostrou milhares de espíritos cantando, porque souberam que Bezerra viria hoje e vieram agradecer a ajuda que ele tinha feito a seus familiares e a eles mesmos. Então Bezerra de Menezes recebeu autorização para, inclusive, habitar mundos melhores, mas ele pediu a Maria que o permitisse ficar aqui no mundo, né, no nosso planeta, enquanto houvesse sofrimento, especialmente no Brasil. E o pedido foi aceito. Então aqui a gente mostra para as crianças, né, como é a vida depois do desencarne para esses espíritos abnegados, verdadeiros amigos de Jesus, né, que vêm e que cumprem, né, essas missões dadas. Então, depois da gente passar, né, um resumo
da história de Bezerra de Menezes para as crianças, a gente explica que agora elas farão um cartaz, né, um folder, para homenagear Bezerra de Menezes. E esse cartaz ficará fixado no salão principal ou na sala de evangelização. O ideal aqui é deixar fixado no salão principal. O evangelizador deixa com as crianças uma cartolina, lápis de cor e canetinha. E o evangelizador também leva uma foto impressa de Bezerra e uma foto de um anel de formatura do curso de medicina. É importante que o evangelizador dê autonomia para as crianças montarem, desenharem, né, pensarem o cartaz com os conhecimentos adquiridos ali em sala de aula. No nosso caso, né, a gente conversou com as crianças e elas se proporam a fazer o seguinte: o cartaz seria esse que vocês estão vendo, né, o nome ali em cima Bezerra de Menezes, a foto dele, né, ali no centro, e do lado esquerdo, canto superior, a gente faria alguma coisa mencionando que ele era médico dos pobres. Do lado esquerdo inferior, a gente perguntaria, né, se o pessoal conhece a história do anel de formatura. E do lado direito superior, a gente colocaria alguma coisa sobre o pós-desencarne, o que aconteceu depois da morte. E do lado inferior, a gente explicaria, né, alguma coisa sobre como ele conheceu o Espiritismo. E aqui, como ficou o nosso cartaz, né? A gente está vendo as crianças trabalhando nele ali. A gente está vendo o cartaz já fixado ali no salão principal, onde a gente pode ver, como a gente disse, né? O Bezerra de Menezes, a foto dele no centro, do lado ali mostrando o desenho do médico, né? Uma ferramenta que o médico usa, escrita ali médico dos pobres. Embaixo, né, a gente está perguntando: você sabe a história do anel de formatura e o desenho do anel? Do lado direito superior, várias pessoas, né, batendo palmas ali, depois da morte de Bezerra. E no lado inferior, o livro dos Espíritos e o bondinho, né, onde ele leu o livro dos Espíritos. E no último momento, a gente faz uma oração de encerramento e pede para as crianças organizarem a sala, deixar tudo arrumadinho. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessa sugestão de atividade, tratando do tema Bezerra de Menezes. Até a próxima e boa evangelização para todos.